Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos dar início, ao nosso estudo. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 12. Eu acho um texto interessante para a gente poder explanar aquilo que eu senti de trazer para os irmãos nessa noite. Vamos fazer essa leitura e a partir dessa leitura, então, a gente vai desenvolver aquilo que Deus tem para nós, que Ele colocou no meu coração, para trazer para os irmãos, então. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecias com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Os irmãos podeis assentar. O apóstolo Paulo, ele ressalta aqui que a condição de Timóteo foi dado pela imposição de mão, pelo presbitério, Foi aprovado, então, pela igreja, pelos presbíteros, assumindo a condição que ele havia recebido. Com esse texto, irmãos, eu quero falar para os irmãos a respeito de intimidação. Alguém já sentiu intimidado? É uma sensação ruim. Quando a gente é ameaçado, quando a gente é desprezado de alguma forma, quando alguém traz o constrangimento para a gente, nos constrange de alguma forma, a fim de que a gente perca a nossa posição. A intimidação é basicamente isso. Se a gente for buscar no Aurélio, que eu trouxe para os irmãos, ele vai dizer o seguinte: é o ato de fazer com que os outros façam o que alguém quer através do medo. Então é a ação que uma pessoa comete, contra um outro, para que essa pessoa faça o que ele quer. Só que ele usa um método, o medo. Então, a intimidação, ela vem e ela se manifesta de forma de ameaça física, expressões ameaçadoras, manipulação emocional, com insultos verbais, constrangimento proposital ou mesmo um ataque físico real, quando tem uma agressão. Então, essa intimidação é o que o apóstolo Paulo quer que Timóteo não a tenha. Então, ele escreve uma carta para Timóteo, para ajudar Timóteo naquilo que Timóteo, então, estava passando. Timóteo, a princípio, ele começa a fazer umas viagens com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer que Timóteo é o seu filho na fé, ele já orava para que Timóteo se tornasse aquela pessoa que Timóteo acabou se tornando, um homem de Deus. E depois Timóteo é colocado como líder, como pastor em Éfeso. Ele assume essa posição e o apóstolo Paulo, então, escreve essa carta para ele, dizendo, exortando, então, a Timóteo, que ele não sentisse desprezado.
Isso era uma ameaça, não só para Timóteo, como era uma ameaça também para a igreja. Quando tem um líder que é uma pessoa que está vivendo uma intimidação, ele está sendo intimidado. Ele não vai falar o que ele tem que falar, ele vai perder a sua autoridade, ele vai se calar, ele vai se rebaixar, e isso é ruim para a liderança, como é ruim também para os liderados. Então ele escreve essa carta para Timóteo a fim de ajudar Timóteo nessa questão. A motivação dessa carta e a preocupação do apóstolo Paulo é justamente com a mocidade de Timóteo. Ou seja, Timóteo era um pastor jovem, numa igreja que provavelmente tinha os anciãos, os anciãos, as pessoas mais velhas, e os judeus tinham, uma prática, e até uma boa prática, que é respeitar as pessoas mais velhas, ter essas pessoas como sábias. Mas o apóstolo Paulo confiava na maturidade de Timóteo, mesmo ele tendo uma pouca idade. Mas provavelmente as pessoas mais velhas estavam coibindo Timóteo e intimidando Timóteo. Então ele está dizendo que ninguém então despreze a sua mocidade, você não seja desprezado. Então a intimidação, ela traz um prejuízo para a pessoa em si, como também para as outras que está ao redor. Quando nós temos uma posição, irmãos, junto a Deus, quando nos tornamos crentes, além do Senhor nos dar uma posição, nos dar um lugar, Ele também nos dá autoridade, não é? Eu servindo a Deus, eu ganhei uma posição. Qual é a posição que eu tenho em relação a vocês? Eu sou o seu pastor. E junto com a posição, Deus também me deu uma autoridade para me exercer. Então eu não posso abrir mão da autoridade que eu tenho pela intimidação, seja ela vindo de pessoas, seja vindo de ordem espiritual, vindo do diabo. Eu não posso sentir intimidado, porque isso vai me coibir fazer a vontade de Deus, exercer a vontade de Deus com autoridade. Eu estou dizendo isso em ordem eclesiástica, irmãos, porque a gente está dentro da igreja, mas Deus nos deu autoridade na nossa casa, Deus nos deu autoridade no nosso trabalho, e a gente tem que exercer essa autoridade. Se a gente perder a autoridade, a gente vai perder tudo. O inimigo, ele trabalha para tirar a nossa autoridade. Agora, o que eu vou dizer para vocês, irmãos, é que se o inimigo, ele toma a nossa autoridade, ele usa essa autoridade contra nós. Ele usa isso contra a gente. Então nós não podemos tirar a autoridade que está na nossa mão e passar para a mão dessas pessoas, ou dessa pessoa, porque senão ele vai acabar usando essa autoridade contra nós. Aquela autoridade que foi dada para ser uma bênção, para edificar, para construir, para honrar, vai ser justamente agora usado para te denegrir, para te destruir. Então nós não podemos abrir mão da autoridade e nem do lugar que o Senhor nos deu. Eu gostaria então de compartilhar junto com os irmãos do Salmo 91, no verso 1. Salmo 91, o verso 1. Só para exemplificar, deixar mais claro o que eu quero dizer para os irmãos a respeito de uma posição e da autoridade que vem junto com a posição quando nós a recebemos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Veja só, irmãos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, é uma posição. Deus nos coloca numa posição. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, então aquele que está na presença do Senhor, aquele que está à sombra do Onipotente, daquele que pode todas as coisas, qual que é o resultado disso? Descansará. Então, se eu ocupo essa posição, se eu estou amparado pela palavra de Deus, estando no lugar em que Ele me colocou, logo eu recebo uma autoridade de ter descanso. Então eu não posso perder o meu descanso.
Eu tenho que usar a autoridade que eu tenho, por causa da posição que Deus me colocou, para mim descansar. E os irmãos já perceberam que tem pessoas que estão na presença de Deus, mas que perderam a sua autorização do descanso, não tem autoridade sobre o descanso, de dizer não, eu não abro mão disso porque eu recebi do Senhor. Sim ou não, irmãos? Se eu estou no lugar que Ele me colocou, eu estou autorizado a receber aquilo que Ele me deu. Então, aquilo que Ele me deu, eu não vou abrir mão. Eu vou usar da autoridade, do cargo, da posição que eu tenho, para mim descansar. Não é? Então, os irmãos viram que servindo a Deus, nós temos uma posição, e com a posição também vem uma autoridade. O Salmo 18, o verso 19, nós vamos ter algo semelhante também, para deixar isso mais claro para os irmãos, e a gente vai avançar um pouco mais. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Olha só, irmãos, Ele me trouxe para um lugar. Então, se eu estou no lugar, eu vou receber os benefícios que esse lugar, então, me proporciona. Os irmãos percebem, irmãos, que às vezes nós não usamos dessa autoridade que nós temos. Os irmãos já perceberam que as pessoas até conhecem a Deus, mas não usufruem dos benefícios de Deus? São pessoas cansadas, abatidas, às vezes pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas são pessoas ainda deprimidas, pessoas que têm problemas sérios espirituais. Então, ele está até no lugar, mas não usufrui do benefício, porque abre mão desse benefício, não é? Se Deus então me colocou em algum lugar, então logo eu vou usufruir do lugar que Ele me pôs. O Senhor é meu pastor, e a partir disso, o que, irmãos? Nada me faltará. Então, o pastor, Ele é meu pastor, é a condição. A partir disso, é a autoridade que eu tenho por ter Ele como pastor, não é? Então, nada vai me faltar. Então, eu devo lembrar nos momentos difíceis que eu tenho um pastor. E logo, quando Ele torna-se o meu pastor, nada vai me faltar. Então, a gente deve usufruir dessa posição e dessa condição que o Senhor nos deu. Quando nós ocupamos um lugar, irmãos, no Espírito, nós devemos reconhecer esse lugar, como também trabalhar a partir dele. Eu tenho um lugar na casa do Senhor, eu tenho uma posição junto a Deus, e eu vou viver a partir dessa posição que eu tenho, desse lugar que eu ocupo. Quando eu faço as minhas orações, né, irmãos, por uma série de coisas, né, que a gente passa, que a gente vive, eu sempre lembro que eu sou só o pastor da igreja. Eu só sou o pastor. O dono da igreja é o Senhor. Ele é o dono. A gente estava conversando esses dias lá em casa. Ele é o dono desse lugar. Então eu vou usufruir disso, dessa informação que eu tenho, que o Senhor é dono desse lugar. A gente estava falando a respeito do deserto. Se o Senhor Ele nos leva para o deserto, então nós estamos sob a responsabilidade dEle. Então eu vou usar dessa autoridade que eu tenho, porque eu estou junto ao Senhor. E eu tenho comunhão com Deus. Agora, o que acontece, irmãos, é que essa posição, ela não é definitiva. A gente pode perder. A gente pode perder a nossa autoridade. Essa autoridade pode ir embora. E nós temos exemplos disso, né, que eu vou trazer para os irmãos. A Bíblia diz, né, Pedro escrevendo, ele diz que o diabo, ele é como um leão, né, o nosso adversário, ele é como um leão, caçando a quem que ele possa tragar. Então, o leão, ele tem uma estratégia de caça, né? Os irmãos já viram a estratégia do leão. Ele olha a manada e ele vai ficar observando. Ele não vai sair aleatório, correndo atrás de qualquer um, não. Ele vai ficar observando.
ele vai encontrar um animal jovem, ou um doente, ou um que anda meio fora da manada. Então, quando ele percebe aquele animal naquela condição, ele investe em cima daquele animal, ele não corre em cima de outro. A Bíblia diz que esse mesmo diabo, adversário das nossas almas, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Se a gente for pegar pela ordem, primeiro ele tem que roubar. Ele tem que roubar. Se ele rouba a nossa autoridade, se ele rouba a nossa fé, a nossa confiança em Deus, essa pessoa é a pessoa mais vulnerável para cair, porque ele perdeu a sua autoridade. Imagina nós andando, irmãos, num deserto até a terra prometida, quando a gente perde o ritmo da caminhada. Alguém vai ficar para trás. Vai ter um retardatário. Porque a gente tem um ritmo, a gente tem que andar. A gente tem que andar. Então, quando o leão ele percebe um que cansou, que ficou para trás, que ficou distante, então logo ele investe em cima daquilo. E a gente já tem informação de que ele veio senão para isso, para destruir as pessoas. E às vezes, irmãos, as pessoas são destruídas ouvindo a palavra de Deus. As pessoas são destruídas dentro da própria casa do Senhor, participando de culto. Mas por que, irmãos, ficou doente? Porque perdeu o quê? A sua autoridade. Não tem força mais na oração, irmãos. Não tem aquele calor, a chama do Espírito já não queima mais, não é? É frio, é vazio, não é? Então o que nós devemos fazer, irmãos? A gente não deve perder o nosso lugar, a nossa posição diante de Deus. Nós somos intimidados por isso. Nós somos questionados a respeito da nossa posição. Não só acusado por pessoas, mas nós temos acusação também na nossa mente, não é, irmãos, que passa na nossa mente. Ameaças. E o que a gente tem que fazer, irmãos? Tem que nos fortalecer. Fortalecer. O que Paulo diz aqui para Timóteo, ele diz: mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ele diz: Timóteo, agora que você tem que ser firme mesmo, Timóteo. E não dê vazão para as pessoas, por causa da sua idade, achar que você é um infantil. Mas você vai crescer e mostrar para eles que você não é a pessoa que eles estão pensando. Então, em vez de você diminuir, você vai crescer, Timóteo. Se você já orava, ore mais. Se essas pessoas colocam em questionamento a sua palavra, então leia mais, para você não perder o seu lugar que você ganhou. Porque o que Timóteo tinha ganhado, irmãos, é o que nós ganhamos também. O Senhor nos deu um lugar. O Senhor nos deu uma posição junto a Ele. E nós não podemos abaixar as nossas cabeças, irmãos. Essa timidez que acaba sendo uma coisa patológica, uma coisa doente. Quando alguém nos acusa e nos entristece e tira o nosso ânimo, e tira o nosso desejo de trabalhar, de fazer, de construir, porque alguém veio e tentou nos diminuir. Então nós vamos fazer justamente ao contrário. Agora é que nós vamos insistir e trabalhar ainda mais, para que a gente não perca então a nossa posição. Se nós formos lembrar aqui, irmãos, e eu peço para que seja lido Atos 1:20, nós vamos lembrar de um personagem que sentou com Jesus, que comeu com ele e foi contado com os 12. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispato.
O que o apóstolo está colocando aqui, Lucas escreve, irmãos, no livro de Atos? Está falando justamente de Judas o Iscariote. Ele faz uma citação de salmos que os salmistas já tinham escrevido a respeito de Judas, que o seu lugar ficaria deserto e que uma outra pessoa seria levantada e ocuparia o seu lugar. Sentava com ele, mas perdeu a sua posição, perdeu o seu lugar. E isso é muito ruim, irmãos, é muito triste, porque esse não é o desejo de Deus para nós. Deus não nos deu uma autoridade para a gente ser envergonhado com ela. Deus nos deu autoridade para sermos honrados com a autoridade que nós temos. Quando eu digo para os irmãos que nós não devemos perder a nossa autoridade, imagina, irmãos, a angústia que Judas viveu. O que Judas pensava? Judas era ladrão, né? A Bíblia diz que ele era ladrão. Ele andava com a bolsa das ofertas e ele roubava dinheiro dali. Ele pensava com ele, eu faço parte dos 12. Ele tinha um pensamento político que Jesus ia governar Israel. Se ele vai governar Israel e eu sou da tesouraria, quer dizer, eu vou ocupar o ministério que vai me enriquecer. Mas aí ele começou a receber uns pensamentos de que aquilo ali não ia dar em nada. Jesus está falando do reino espiritual, ele está vendo a morte de Jesus se aproximando pelo comportamento dele e as conversas que ele ouvia na beira do templo, estando por ali. Então ele resolve negociar Jesus, então, por 30 moedas de prata, como os irmãos sabem, que é não perder de tudo, né? Não perder de tudo, pelo menos ganhar umas moedas com esse negócio. E ele fez. O que acontece com Judas depois, irmãos? Aquela proximidade que ele tinha com Jesus, a paz que ele recebia por estar com Jesus, a honra que ele tinha de ouvi-lo, de andar com ele, tudo isso foi voltado agora contra ele. Qual que era o pensamento que deveria ali, irmãos, assolar Judas o Iscariote? Traiu o Filho de Deus, a pessoa que nunca te fez nada, não é verdade? Tudo isso agora está voltando contra ele. E a gente sabe que Judas, irmãos, então, ele comete então um suicídio. A autoridade e o lugar que ele tinha era para dar vida eterna. Quando ele perde essa autoridade, ele perde a sua vida e perde também a sua eternidade. Porque ele perdeu o seu lugar. Se a gente for falar, irmão, enquanto família, o pai que perde a sua autoridade para o filho, não tem coisa pior para acontecer no meio da família. Enquanto a autoridade está com o pai, está no lugar certo, é para promover tudo que é bom, tudo que é certo, tudo que é direito, que é para dar condição para a manutenção da casa, para a educação dos filhos. Mas quando o pai perde a autoridade, que o filho toma a autoridade do pai, aquela autoridade vai ser usada contra ele. De que forma, irmãos? O seu filho não vai pegar a autoridade para te educar. Ele vai tomar a sua autoridade para te envergonhar, para te machucar e para te agredir. A autoridade, ela tem que estar na mão certa e da pessoa certa. E uma vez que a autoridade foi nos dada, eu não posso, irmãos, perder a minha autoridade por causa da intimidação. Se alguém me ameaça, se alguém grita comigo, e eu vou me rebaixando, daqui a pouco essa pessoa ocupa o lugar que é meu, e ele vai pegar a minha autoridade e vai me assolar. Então você deve guardar a sua autoridade, porque a autoridade só é bênção na sua mão. Na mão de outro é uma arma. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós estamos aqui lutando com todas as forças que os irmãos podem imaginar.
para a gente dirigir vocês enquanto pastor. Para estar à frente, para ter condição de estar aqui à frente, para dirigir a igreja, para estar aqui em tempo integral, para ajudar os irmãos, para buscar uma palavra para os irmãos. Se eu perder essa autoridade, irmãos, por intimidação, e uma outra pessoa ocupar esse lugar com outra intenção, a Bíblia, irmãos, na mão de uma pessoa do coração aquebrantado, é uma bênção. Mas essa autoridade na mão do corrupto, ela é uma maldição na vida da pessoa e na vida da igreja. Ele vai roubar mais do que qualquer ladrão. Ele vai colocar as pessoas para sofrer mais do que qualquer outra pessoa. Mas como que isso acontece, irmãos? Quando uma pessoa que é chamada para exercer o ministério, ele perde a sua autoridade e com isso ele perde a sua posição. Irmãos, isso é uma coisa séria. É uma coisa séria. Para a gente não abrir mão pela intimidação, porque nós somos intimidados, nós somos ameaçados. E se a gente, irmão, não se levantar, se a gente não posicionar, você perde o seu casamento, você perde a sua família, você perde o seu emprego, você perde a sua posição, você perde tudo. Se você não se impor, não se impor. Porque se a autoridade está comigo, se a autoridade está com você, você tem que se impor e não abrir mão disso. E não abrir mão. Eu me lembro assim, e lembro com uma alegria, eu já compartilhei com alguns dos irmãos na escola bíblica dominical, a forma que eu fui educado, irmãos, que minha mãe me educou, junto com os meus irmãos. Nós somos uma família de 10 filhos. Minha mãe, ela desenha o nome, mas minha mãe nunca abriu mão da sua autoridade. Ela sempre usou da sua autoridade para nos educar. Nunca abriu mão da sua autoridade. Nunca permitiu que a gente gritasse, que a gente impôsse qualquer coisa na questão da educação em relação a ela. Ela não abria mão disso. Não abria mão. E minha mãe era dura, irmãos. Era dura na educação. Mas se minha mãe errava na forma, minha mãe nunca errou no princípio. A gente sabia que ela fazia aquilo para nos educar, para nos fazer pessoa de bem. Ela não abria mão disso, não é? E minha mãe, quando a gente fazia alguma coisa que ela não gostava, minha mãe dizia: menina, eu te conserto. Eu te conserto, nem que seja com cabo de machado, mas eu te conserto. E quando a gente falava assim, eu vou virar seu chinelo, quando você era menino tinha esse ditado lá, virar sandália para a mãe morrer. Minha mãe tinha mais autoridade que a morte, irmão. Ela falou: mas antes de morrer eu te conserto, né? Eu já ficava me imaginando a morte esperando minha mãe. Tinha mais autoridade que a morte, mas antes dela vir eu te conserto. Tinha mais autoridade que a própria morte. Mas para quê, irmãos? Para não abrir mão da sua posição. E minha mãe nunca passou para nenhum dos filhos a autoridade que era dela. Sempre foi. E hoje a gente pensa que talvez seja um modelo ultrapassado, irmãos. Mas a minha mãe, os meus tios, vai cumprimentar a minha mãe, a Marisete sabe. Eles tiram o chapéu e curva diante da minha mãe. Todos eles tiram o chapéu e curva diante dela. Porque ela nunca abriu mão da autoridade que era dela. Ah, pastor, mas se a gente fazer isso, os nossos filhos vão embora, ou os nossos filhos não vão nos amar. Se o seu filho não te respeitar, ele nunca vai te amar. Minha mãe, antes de pensar em ter o nosso amor, ela pensava em ter o nosso respeito. Ela já sabia, não sei como, mas ela sabia que se não tivesse o nosso respeito, jamais tinha o nosso amor. Minha mãe tem os 10 filhos criados junto com ela, né? E todo mundo respeita a minha mãe. Então minha mãe não abria mão da sua autoridade. Aquilo era uma coisa que era dela e que ela não abria mão. Então era uma posição que ela tinha no lar. Então nós não podemos abrir mão da posição onde Deus nos colocou. Seja na igreja, seja na sociedade, seja na nossa casa. Nós não podemos abrir mão por causa de ameaças, irmão. Porque alguém nos ameaça, não é? Fazer ameaça para minha mãe era dar murro em ponta de faca. Ela mesmo dizia isso: não resolve nada aqui. Não resolve nada aqui.
A Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se você é ameaçado por ele, pode resistir, que ele vai embora. Resistir é bater de frente, irmãos. Resistir é não abrir mão. É não abrir mão, não é? Então isso é que Deus quer de cada um de nós. Jesus, ele tinha uma coisa extraordinária, irmão. Era a sua personalidade. Ele falava sempre a mesma coisa, tinha a mesma posição em qualquer lugar. Ele tinha sempre o mesmo parecer, não é? Então ele não abria mão da sua autoridade. E nós perdemos a nossa autoridade também, irmãos, quando a gente comete uma transgressão. Quando a gente peca, a gente perde a nossa posição. Eu não vou dizer para você que quando a gente peca, a gente perde a nossa salvação. Não é disso que eu estou falando hoje. Mas quando a gente comete uma transgressão, a gente perde a nossa posição. A gente vai tendo mancha, mácula, não é, irmãos? Sobre as nossas vidas. Então Judas, ele perdeu o seu lugar porque ele trocou aquilo que era santo pelaquilo que era profano. Esaú, ele troca a sua eternidade, né? Aquilo que era eterno, não era eternidade por si só, mas aquilo que era eterno, por aquilo que era transitório. Ele acaba perdendo então o seu lugar. Então nós devemos manter firme numa posição para a gente não perder o nosso lugar. Adão e Eva viviam no paraíso, irmãos, porque eles estavam no lugar que Deus havia os colocado e tinha autoridade. Ele tinha autoridade sobre tudo e toda a criação estava sob a autoridade de Adão. Mas ele transgrediu. Ele perdeu essa autoridade. Ele pecou contra Deus. E agora ele é lançado para fora do jardim. Perdeu a sua autoridade, perdeu também com ela o seu lugar. Já não estava mais no jardim. E aquilo que era só dele, que ele recebeu, era ele que governaria, e agora ele compartilha isso com uma natureza malévola de Satanás. Satanás agora também toma o governo de Adão e começa a governar. Eu gostaria de compartilhar um versículo com os irmãos, e eu gostaria que os irmãos dessem uma atenção, principalmente para a parte B, que é o final do versículo, em Lucas, no capítulo 4, no verso 6. Veja o que ele vai dizer para Jesus aí no deserto. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Aquilo que era só de Adão, ele está dizendo: eu dou isso tudo para você, porque eu dou isso para quem eu quero. Por que ele está dizendo isso, irmão? Pela autoridade que ele tem sobre as coisas. Autoridade que ele tem no mundo. Nós sabemos, irmãos, que o diabo ele é o pai da mentira. Mas eu faço uma pergunta para os irmãos. As pessoas que estão no governo hoje, irmãos, são pessoas colocadas ali por Deus? Mas deveria ser pessoas de Deus que ocupassem ali, né, irmãos? Porque era o povo de Deus que tinha que governar o mundo. Mas aí o homem de Deus, que tinha intimidade com Deus, perde a sua liderança, perde o seu lugar. Satanás agora está dizendo que eu te dou tudo, porque tudo que tem aqui eu dou para quem eu quero. E isso trouxe um prejuízo, irmãos, foi imediato para Adão e Eva. Uma das coisas mais terríveis que acontece com Adão e Eva ali no Jardim do Éden, irmãos, a primeira coisa é perder a comunhão com Deus, que eu acho que é o maior prejuízo que o homem pode tomar. Ele perde a sua comunhão.
Ele perde os sentimentos que ele tem por Deus. Adão e Eva relacionavam bem com Deus, irmãos, antes desse acontecido. Eles temiam a Deus. Depois disso, ele tem um outro sentimento. Eles têm medo de Deus. Quando o Senhor vem conversar com Adão, Adão esconde. Os sentimentos que tinha dentro de Adão agora são outros. Não é de temor, mas é de medo. É o mesmo sentimento que ocupa o espaço na maioria do coração das pessoas. Eles têm medo de Deus, não têm temor, mas medo. O temor nos aproxima de Deus, o medo nos afasta. O medo distorce a face de Deus. Ele perde isso. E junto com isso, irmãos, toda a ordem natural das coisas são prejudicadas. Nós vamos ter exemplo que as serpentes agora vão ser venenosas. Nós vamos ter relatos agora que os cordeiros vão ter que fugir dos lobos. Ou seja, a ordem natural das coisas mudou. O pecado, ele foi para a natureza, não ficou só no coração do homem, mas ele foi também para a natureza. Porque o homem perdeu o seu lugar. Porque o homem perdeu a sua autoridade. A Bíblia diz aqui no verso que nós lemos, que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, ele diz: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecias. Alguém já tinha profetizado que Timóteo seria um pastor, seria um líder. Deus já tinha falado com ele que daria aquele lugar. E às vezes, irmãos, nós estamos no lugar em que Deus nos deu. Foi Deus que nos deu. A sua família foi Deus que te deu para você cuidar dela. A sua igreja foi Deus que te deu. O dom que você tem foi Deus que te deu. Foi Ele que te deu. Ele entregou isso nas nossas mãos. E a gente não pode, irmão, pegar as coisas que Deus nos deu e jogar fora. E entregar para outra pessoa. Eu estava conversando com um moço, e ele estava num processo de separação, né? E a gente tentando, né, ajudar de toda forma. Eu falei, mas você não deveria fazer isso, né? Você vai permitir que uma outra pessoa, né, vai educar o seu filho? A autoridade que era sua, que foi dado para você, você vai transferir isso para uma outra pessoa? Tem uma série de coisas que envolve, irmãos, cada caso é um caso. Mas isso é um bom exemplo, irmão, da gente abrir mão das coisas que às vezes Deus nos dá. Um emprego, irmã Ellen, uma posição que a gente tem, as pessoas não agradam, as pessoas não ficam felizes de te ver em um determinado lugar e vai fazer de tudo para te tirar de lá. Vai fazer de tudo para tirar, para roubar aquilo que é nosso, aquilo que a gente tem certeza que foi Deus que deu. Não é? Deus me deu, é o meu lugar. Eu estou no lugar que Deus me confiou, me presenteou com isso. Então, o apóstolo lembra ele e diz: olha, isso aí, Timóteo, não foi nem uma conquista pessoal sua, não. Mas você já tinha recebido isso, né, através de profecias. E com a imposição das mãos dos presbíteros, você foi empossado. Você recebeu e depois você foi consolidado, você foi colocado nesse lugar. Você não pode esquecer disso. E nem pode, Timóteo, ser negligente com aquilo que você recebeu. Negligenciar aquilo que foi nos confiado, irmãos. Como se aquilo fosse de pouca valia. Como se aquilo ali fosse coisa pouca. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, junto ao meu espírito, me dá garantias que eu sou filho de Deus. Eu vou deixar alguém tirar isso de mim, irmãos? Que eu sou filho? Que eu tenho um lugar, que eu tenho uma posição no coração de Deus? Daqui a pouco eu vou pensar que Deus não me ama mais, que Deus não me vê. Alguém está roubando isso da gente, irmão.
Alguém está tirando isso da gente, está sugando isso da gente. Eu nem percebo, e quando eu vejo, eu estou entristecido com Deus, se Ele mesmo falou comigo que estava me recebendo como filho. Quantas pessoas que às vezes já tiveram sentado, irmão, em lugares assim, expressivos na casa de Deus, esqueceu tudo, irmão, negligenciou aquilo que recebeu, foi afrontado de alguma forma, ouviu alguma coisa que não gostou e foi tirado do seu lugar. Agora, em vez de ser honrado, essas pessoas são o quê? Envergonhadas. De um dia ter ocupado uma posição e ter sido tirado, então, de lá. Timóteo estava recebendo pressão, irmãos. Timóteo estava sofrendo ali. E o apóstolo Paulo diz: ora, fica firme até que eu vá. Até que eu vá conversar com você pessoalmente. Mas enquanto eu não chego, não abre mão do seu lugar. Irmãos, o que Deus pensa de mim, o que as pessoas pensam de mim, é duas coisas completamente diferentes. A primeira coisa que eu tenho que saber é o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de mim. A partir disso, irmãos, eu vou me apropriar disso, irmão Flávio, e vou tocar o meu ministério a partir do lugar e da autoridade que Ele me deu. Que Ele me deu. O que as pessoas pensam, irmãos, e o que as pessoas acham, são coisas secundárias na minha vida. São coisas secundárias. Por quê, irmãos? Porque nós somos motivados pela convicção, pela certeza. Você compra algo e você está feliz, está alegre. E você tem que estar alegre, não é seu, irmão? Não é seu? Vamos imaginar que você faz uma economia e você compra um Corcel 2. Se ainda tiver para comprar em algum lugar. Mas de vez em quando a gente vê uns rodando. É o seu carro. Você comprou com as suas economias. Não é verdade? E você está feliz, até alguém dizer que aquele carro é feio. E aí você entristece. Aí você fica triste. Porque alguém menosprezou aquilo que era seu e agora você ficou entristecido. Mas você não estava feliz até agora? Você não está triste pelo carro, porque o carro te fez feliz. Você comprou o carro, você estava alegre. Mas agora você mudou a sua posição porque alguém não concorda com você ou acha que aquilo que é bonito para você é feio para ele, e essa pessoa te influenciou. Agora você pensa de forma negativa em relação àquilo que só te trazia alegria. Então nós temos que posicionar, irmãos, ter as nossas convicções, ter as nossas certezas, saber quem nós somos, saber do nosso lugar e manter firme nessa posição. O problema, irmãos, não é nem a questão das pessoas quererem nos intimidar, porque isso sempre vai haver. A questão é a gente sentir intimidado, porque você não vai mudar o mundo, você não vai mudar as pessoas, você não vai mudar a mente do cão, do diabo em relação ao homem, vai continuar a mesma coisa. Somos nós, irmãos, que temos que nos fortalecer no Senhor e na sua palavra e ter convicção do nosso lugar. O que acontece, irmãos? Se a gente for pensar, depois que Adão, ele perde o seu espaço, ele é tirado do jardim, né? Perde aquela posição glamurosa, né, irmão, saudável de viver no jardim, ele já não estava ali mais, nunca mais foi o mesmo. O que nós temos na família de Adão, né, um homicídio dentro da sua família, já foi fruto daquilo que ele perdeu. Ele já havia perdido. Então os irmãos veem, irmãos, que a gente toma um prejuízo na área da gente, e isso vai evoluindo para outros campos, para outros espaços, não é? Mas o que a gente tem, irmãos? A gente tem um escape, que o Senhor, Ele restaura essa autoridade, mandando o seu Filho, para conquistar e devolver para nós, para o homem, aquilo que havia sido perdido. Então Jesus, Ele nasce de uma mulher, né? Uma mulher que servia a Deus, que fazia parte
do povo de Deus e nasce do Espírito Santo, né? Tem o Espírito Santo como pai, ele nasce dele. Como homem, irmãos, ele veio para resgatar aquilo que o homem tinha perdido. Como Deus, ele veio na condição que não deixava, irmãos, ser diminuído, ele não se sentia constrangido diante do pecado e diante do mal. Então ele tinha uma autoridade divina, que não deixava ser intimidado. Irmãos, Jesus sofreu afronta nas áreas mais difíceis da vida, e com as pessoas que seja mais difícil você lidar com essa situação. Primeiro, os irmãos dele não acreditavam que ele fosse quem ele estava dizendo. Os irmãos. Quando Jesus está vivendo os seus últimos dias naquela aflição terrível, ele é traído por uma pessoa que sentava na mesa com ele. Qualquer pessoa ficava balançada a respeito de continuar um projeto desse, se valia a pena ou não. Jesus foi chamado de bêbado, Jesus foi chamado de demônio, mas ainda assim, irmão, ele mantinha a sua postura. Ele sabia quem ele era, e ele sabia do seu lugar, e ele sabia da autoridade que ele tinha. Ele carregava isso com ele mesmo. Então é isso que nós devemos saber, irmãos, quem nós somos, o lugar em que Deus nos colocou e a autoridade que está sobre as nossas mãos. Então Jesus, ele veio, que, irmãos, para resgatar essa autoridade que havia se perdido. O Emanuel, o Deus conosco. Jesus não era metade homem, metade Deus. Ele era Deus revelado no homem, para resgatar aquilo que se havia perdido. E quando Jesus vem, irmãos, porque o pecado trouxe toda a sorte de mazela para a humanidade, a morte, a doença, não é? Jesus, ele vem mostrar, irmãos, que ele vinha resgatar essa autoridade e entregar essa autoridade nas nossas mãos. Quando Jesus passava que tinha uma pessoa endemoniada, por exemplo, uma pessoa possessa, Jesus não tinha dificuldade nenhuma, irmãos. Tinha autoridade sobre o mal. Quando tinha um enfermo, a enfermidade tinha que curvar diante dele. Tinha que curvar diante dele. Ele não diminuía diante das coisas. Se a natureza havia se corrompido, Jesus, ele vem e mostra que ele tem autoridade sobre a natureza. Ele dá ordem para o vento, ele dá ordem para o mar. Ele vem recuperar aquilo que Adão havia abdicado, que ele havia perdido. Ele traz tudo para ele de novo. Ele restaura. Ele toma esse governo de novo nas tuas mãos e entrega para nós, a igreja. Aquilo que a gente não tinha, aquilo que estava perdido, ele vem novamente e traz e entrega para cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo ele finaliza esse capítulo, ele diz: olha, Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas. Perseverar, irmão, é insistir. Insista nessas coisas que você tem recebido, porque nessas coisas, e fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo, como as pessoas que te ouvem. Isso é bom para você, Timóteo, como é importante para as pessoas que estão do seu lado. Nós não devemos abrir mão daquilo que é nosso, porque as pessoas serão prejudicadas. As pessoas serão prejudicadas. Se eu, irmãos, me perverter um dia, vocês serão prejudicados. Se eu abrir mão do meu lugar, se eu abrir mão da autoridade que eu tenho, por qualquer motivo, vocês serão prejudicados. Vocês serão envergonhados, irmãos. Então ele está dizendo: faça isso, porque isso vai ser bom para você mesmo e vai ser bom para as pessoas que te ouvem. Se você perder o seu emprego, a sua família vai ser prejudicada. Se você perde a sua autoridade, os seus filhos serão prejudicados. A sua comunidade será prejudicada. Então essa autoridade que o Senhor nos deu, irmãos, não é só uma autoridade egoísta para ficar conosco, mas é uma autoridade
que as pessoas beneficiam daquilo que nós temos. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Timóteo, não fracasse aí. Não deixa que as pessoas venham te intimidar. Não permita isso, Timóteo. Não permita isso. Vai ser ruim para você, vai ser ruim para as pessoas. Então mantenham firmes e persevere nessas coisas. Perseverar, insistir, não abrir mão. Irmãos, se eu fosse ouvir críticas, os irmãos acham que eu estava dirigindo? Os irmãos já tinha abrido mão disso aqui há muito tempo, irmão. Do meu lugar, da minha condição. Mas o que acontece, irmão? Nós temos as nossas convicções. O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Em outra passagem ele diz, eu já estou convencido. Eu já fui convencido do meu lugar, da minha posição. Eu fui convencido, irmão, da bondade de Deus. E eu estou na posição em que Ele me colocou. E eu não abro mão dos benefícios que isso me gera. Quando nós somos, irmãos, afrontados, que isso nos tira a paz, você vai dobrar o seu joelho, você vai usar da autoridade. Ele falou, Senhor, eu quero a paz que o Senhor me prometeu. O seu filho é o príncipe da paz. Eu quero reivindicar aquilo que o Senhor me deu, porque eu estou na posição que o Senhor me colocou. Sim ou não, irmãos? Nós não somos igreja, irmãos. Nós não somos igreja. Nós não somos o povo escolhido do Senhor. Somos o povo escolhido. Então nós não podemos abrir mão, irmãos, desse recurso e dos benefícios de ser igreja. Se tem as dificuldades, nós enfrentamos. Mas nós não abrimos mão do lucro que isso nos traz. De ter paz, de ter alegria, de ter uma boa convivência, de ter os caminhos abertos quando a gente precisa, de ter o nome de Jesus a nosso favor. O Senhor foi, mas deixou o seu nome. Não abrir mão, irmão, do nome do Senhor. Imagina, irmãos, alguém pensando em abrir um crédito, irmão Carlos, comprar algo. Talvez seja uma coisa cara, ele não tem nome. Vai dar o seu CPF, as pessoas vão puxar o seu histórico, vai pegar o seu comprovante de renda e vai dizer, olha, infelizmente não deu. Porque você não tem um nome, irmãos. É por isso que o Senhor deixou o nome dele. Porque nós não tínhamos crédito com Deus. E Jesus deixou um cartão de crédito que tem o nome dele. Eu posso acessar a Deus e receber de Deus através do seu nome. Mas eu sou intimidado a não crer. Eu sou intimidado a não esperar. E eu não tenho essa força mais para buscar. Eu acabo não recebendo absolutamente nada. Irmãos, nós temos uma crença num Deus vivo, poderoso, presente. Eu posso dizer isso para os irmãos com toda convicção, irmãos, porque é coisa que a gente tem vivido diariamente na nossa vida. O Senhor, Ele tem dado um escape, irmã Cida, para todas as dificuldades, o Senhor tem dado um escape nas nossas vidas. Eu não tenho razão, irmãos, para não crer, para não acreditar, porque o Senhor, Ele tem nos sustentado, diariamente o Senhor tem nos sustentado. O Senhor viveu em obediência, irmãos, e fez um sacrifício para entregar nas nossas mãos a autoridade que Adão havia perdido. E o Senhor fez esse sacrifício justamente para devolver a nós, e inclusive, irmãos, o relacionamento com Deus que havíamos perdido. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Era um caminho que não existia. Era uma relação que não tinha mais condição de ser. Então o Senhor, Ele pega, abre um caminho e me dá acesso a Deus. Era uma coisa que o homem não tinha. E agora o homem pode relacionar com Deus. Vamos ler em Mateus, no capítulo 28, do 18 ao 20. E nós vamos estar encerrando nessa noite. Mateus, capítulo 28, verso 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O que Jesus está dizendo, irmãos? Ele veio para nos dar essa autoridade. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade, ela foi me dada. Portanto, eu estou dizendo para vocês: ide e fazei discípulos em todas as nações, porque eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês todos os dias, em todo o tempo. Vocês podem fazer o que vocês têm de fazer com autoridade, porque eu estou junto com vocês. A autoridade que vocês tinham perdido, eu resgatei novamente. Ela está comigo e eu estarei com vocês. Então nós temos, irmãos, que ter um parecer diferente. Um posicionamento diferente em relação às coisas. Como, irmãos, que eu posso crer num Deus todo-poderoso e andar tão cabisbaixo, irmão? Com um semblante tão caído, tão entristecido. Se tem toda essa autoridade, se eu ocupo, se eu estou no lugar certo, não é para qualquer um não, irmãos. Nós lemos aí no Salmo 91, que ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é para qualquer um não. Mas se eu estou na posição que Deus me colocou, eu tenho autoridade na posição que Ele me deu, irmãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse descansará. Então, se eu ocupo essa função, irmãos, eu vou querer o meu descanso. Eu vou exigir o meu descanso, porque eu estou exatamente na posição onde Deus me colocou. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus já me deu. Eu não vou abrir mão daquilo que Ele entregou nas minhas mãos. Você pode pensar o que você quiser, irmãos, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida física, na sua vida espiritual. Há promessas de Deus para todas as áreas da nossa vida. É inegociável, irmão, essas coisas. Nós temos que dizer, como Moisés falou para Faraó. Faraó queria negociar, colocar condição para que o povo saísse ali do Egito. Moisés diz: uma unha que pertence a esse povo ficará aqui. E nós não podemos abrir mão daquilo, irmãos, que o Senhor conquistou para nós. Uma unha daquilo que é nosso. Eu não quero um centavo, irmãos, que é dos outros, não me interessa. Mas eu quero tudo que é meu, tudo que o Senhor me deu. Eu não abro mão, eu quero. Não vou ser negligente com aquilo que Deus já conquistou para mim. Não jogue fora, irmãos, aquilo que custou caro para chegar nas suas mãos. Foi lá na cruz do Calvário, irmãos, que Deus conquistou a sua casa, o seu bem-estar, o bem-estar dos seus filhos. Foi lá que Ele conquistou isso. E Ele está dizendo, Paulo dizendo para Timóteo: não seja negligente com aquilo que você recebeu, Timóteo. Não abra mão, não jogue fora aquilo que é seu. Irmãos, em nome de Jesus, não deixa ninguém te intimidar, irmãos. Não deixa ninguém arrancar aquilo que é seu. As pessoas ficam intimidadas, ficam tímidas, ficam chorosas, irmãos. Não é verdade? Porque alguém levantou contra, falou alguma coisa que me agrediu, não é? Porque as pessoas me colocou medo. Eu vou te falar uma coisa sobre o medo, irmãos. Um dos benefícios do medo é nos fazer sentir só. E fazer a gente olhar só para a gente mesmo. Os irmãos já perceberam isso? Uma pessoa, por exemplo, que ele tem a síndrome do pânico, ele sente pavor em qualquer lugar que ele está, porque ele não percebe as pessoas que estão ao redor dele. Ele olha só para si mesmo. A pessoa pode estar no quarto com medo, enquanto seus irmãos, o pai, está tudo no mesmo lugar. Mas ainda assim, ele sente medo, porque o medo faz a gente olhar só para a gente mesmo. Mas se a gente olhar um pouquinho mais ao redor, irmãos, você vai ver que o seu pai, que a sua mãe está do seu lado, que você tem amigos, né, que você tem filhos, e principalmente, irmãos, que nós temos um Deus que está ao redor de cada um de nós. Quando alguém quiser me afrontar com medo,
lembre que o Senhor está conosco, agora e para sempre. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não perca o seu lugar, irmãos, e não perca a sua autoridade. Amém? Não perca o seu lugar e não perca a sua autoridade. Não negocie, não troque, não abre mão daquilo que Deus te deu. Amém? Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de abrir a sua palavra, de meditar nela, de estar neste lugar. Senhor, eu peço, Senhor, que nos dê coragem. Senhor, como diz a tua palavra, o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas o Senhor nos deu um espírito de adoção. Eu não preciso, Senhor, ter medo como um órfão, como um desamparado, mas eu tenho que ter um espírito de adoção. Eu fui adotado pelo Senhor. Eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que me protege, que me guarda, que me traz esperança e que cuida de mim. Senhor, seja com a sua igreja, meu Deus, seja com todos nós. Meu Senhor, é o que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus, em nome de Jesus.